Desde já agradeço a enorme audiência em toda a nossa região e o SBT Interior de hoje começa falando sobre erro médico. Segundo o levantamento do Superior Tribunal de Justiça, o número de processos movidos por pacientes que foram vítimas de procedimentos médicos falhos cresceu 140% entre 2010 e 2014. E na região são diversos casos. Em Ilha Solteira, por exemplo, 2 mulheres lutam na justiça para provar que foram vítimas de erro médico. Em 2013, elas receberam anestesia durante o parto dos filhos e não saíram do hospital da mesma maneira que entraram. Ana Carolina mostra os exames que constataram uma lesão na coluna após ser anestesiada durante o parto do filho. O caso aconteceu há mais de um ano, mas a paciente lembra perfeitamente dos detalhes. Eu internei para ganhar meu filho e tentaram ligar para o médico plantão anestesista e ele não estava na cidade. Aí foi onde tinha um médico de 80 anos que estava no pronto atendimento e chamaram ele para me dar anestesia. Só que a idade dele não permite mais, né? Ele é aposentado e ele treme a mão. Foi onde na hora de aplicar anestesia, ele mexeu e pegou o nervo da minha coluna. Hoje, aos 23 anos de idade, a paciente caminha com dificuldades, porque perdeu parte dos movimentos da perna direita. Segundo ela, algo de errado aconteceu no momento que o medicamento foi aplicado pelo especialista. Quando ele aplicou, deu um choque forte na perna e ela pulou. Aí eles ficaram olhando um pro outro, me deitou e fez o parto, né? Aí me colocaram na sala de recuperação. Quando a outra enfermeira trocou o plantão, eu falei pra ela que eu não tava sentindo. A minha perna tava formigando, mas não conseguia levantar. Ela falou que seria normal devido ao efeito da anestesia que estava voltando. Mas aí não voltou mais, né? A cirurgia de Ana Carolina aconteceu no hospital de Ilha Solteira, no interior de São Paulo. O médico que a paciente acusa de ter cometido o erro é Samir Ebaide, cadastrado no CREMESP há mais de 50 anos. Alexandra tem 29 anos de idade e diz ter sido vítima do mesmo especialista. Ela teve o filho de 2 anos de idade no mesmo hospital e depois do parto precisa de muleta para andar. Um laudo mostra que a paciente teve lesão na medula depois de receber anestesia durante o procedimento. A perna treme direto, a esquerda, a fraqueza é demais, eu tô caindo, tô me machucando direto. Aí eu uso a muleta. Em casa tem os lugares para me segurar, e eu passo o dia inteiro deitado numa cama e quando eu fico muito tempo nessa posição ou de pé, os pés incham e começa a doer a medula. O médico, o hospital e o Sistema Único de Saúde estão sendo processados pelas pacientes. O advogado responsável pelos casos diz que a ação pede indenização por danos morais, materiais e uma pensão vitalícia. A diretoria do hospital não quis se manifestar em relação aos casos e o médico acusado pelas pacientes de ter cometido erro durante os procedimentos também não quis se pronunciar. Mas, para a justiça, a defesa deles já foi apresentada. Eles mencionam que as lesões não são por si só decorrentes do ato realizado. Eles mencionam que há outros fatores outros fatores até de origem crônica que culminaram naquele tipo de lesão. E eles mencionam que não é uma incapacidade definitiva, que aquilo é transitório e que elas irão se recuperar. O médico diz ser contratado, quem é o responsável é o hospital diz que é a parte médica que é responsável, o hospital, e tem esse desvio de responsabilidades. Enquanto o processo não chega ao fim, Ana Carolina e Alexandra dependem dos remédios para aliviar as dores causadas pelas lesões. As duas esperam por providências. A gente está correndo atrás para não acontecer com outras pessoas, né? Igual aconteceu comigo, aconteceu com ela. Por que eu saí em cadeira de roda? Por que me cortaram errado? Por que eu tomo esse monte de medicação sem saber o porquê? E essa dor insuportável, esses tremores. Então tudo tem uma pergunta, mas não tem uma resposta. E ao que tudo indica, uma resposta que está longe de voltar aí a ser dada para elas. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP, informou que vai abrir uma sindicância para apurar as denúncias mostradas aí na nossa reportagem.